sejam bem-vindos a mais um Tracto Sem Treta e hoje a gente vai aprender o quê? Aprender a fazer essa arte do Lennon. Vocês estão vendo aqui até que eu tinha colocado um GIF, né? Eu não postei essa arte com o GIF, porque eu queria colocar o áudio, mas fica bem legal com o GIFzinho aqui, ó, do Wave, né? Da música e tal. Então a gente vai aprender a fazer essa arte hoje. Ela é um pouco mais complexa, porque ela tem uns toquezinhos ali, um blur aqui, um blur ali, então acompanha aí que você vai curtir. Então a primeira coisa que a gente vai ter que ter é o nosso quadro em branco, né? A gente adiciona uma página ou cria, né, uma página em branco para você acompanhar. E eu vou colocar a cor de fundo dela de preto. E vou procurar o fundo. Eu usei duas imagens para criar o fundo. Uma delas vou procurar como show. Que são essas imagens assim de show. Essa imagem aqui, ó, a gente vai inserir e vai dar uma expandida nela, aumentar ela um pouquinho, colocar ela aqui em cima, mais ou menos um pouquinho acima da metade da arte. Nesse formato aqui eu estou usando 1080 por 1350, aquele formato diferente do Instagram. Não estou utilizando o formato padrão quadradinho, tá, para fazer essa arte, para eu ter mais espaço, para ter mais respiro entre as informações. E as fotos que eu utilizei do Lennon, eu fiz desse jeito. E a outra imagem, a gente vai procurar por road. Que é tipo estrada. Eu só preciso do chão pra gente colocar o nosso carro em cima, né? Ficar parecendo que ele tá mesmo ali naquela estrada. Eu utilizei essa aqui, ó. Como elas são horizontais também, né? A mesma coisa de cima, a gente vai expandir. Vai deixar ela centralizadinha. E a gente vai aplicar o efeito do Autone nas duas. O efeito do fundo vai ser o New Life, que é um verde. Ele deixa a arte verde assim, ó. Vai ser bem legal pra gente fazer o nosso projeto por causa do Spotify, né? E a gente vai mexer na transparência, vai deixar ela com 30. Vai ficar bem escura. Na parte de baixo a gente faz a mesma coisa. Do Autone. New Life, e a gente coloca 30 de transparência. Agora, para dar uma separada entre uma imagem e outra, a gente vai trazer um blur já de início, para a gente não ter que ficar mexendo depois. Muito complicado ficar depois mexendo com o blur e enviando para trás, enviando para frente. Então algumas coisas a gente já pode fazer já. Onde está o blur? No imagens, destaques. E a gente vai pegar esse terceiro aqui, ó. 1, 2, 3, esse aqui, ó. Ele é um pouco mais compridinho. E aí a gente vai expandir ele para pegar a tela inteira. De uma lateral à outra. E aí a gente pode duplicar ele. Ficar mais escuro. E aí a gente já tem uma divisão. O que a gente vai trazer agora? A gente vai começar a trazer os elementos. Eu vou começar a trazer o carro. Trazer o carro verde aqui já. A gente vai expandir um pouquinho só ele, não muito. Deixar ele mais ou menos centralizadinho aqui na linha da estrada. E vai começar a trazer as fotos do Lennon. Tem umas que elas estão sem o fundo e tem outras que estão com fundo. Essa aqui vai ser uma das principais, então eu vou colocar aqui em cima. Diminuir um pouquinho só. E a gente vai aplicar um efeito do Autone nessa foto. É o último efeito, tá? É o Green Track. Não quer? É o Green Tritone. É o Green Tritone. É o Green Tritone. Ele dá um aspecto verde, mas parece que foi assim, tipo, ficou preto e branco primeiro, depois teve uma camada de verde. Então a gente vai deixar ele aqui e vai buscar as outras fotos do Lennon. Vou trazer essa. Tá vendo? Essa aqui tem um fundo, né? Tem um fundo meio salmãozinho, meio rosado assim. Então a gente vai remover o fundo aqui na Tracto. Fundo removido.
Dá uma diminuída aqui e já vai aplicar o efeito do Autone também, que é igual. E agora a gente traz a outra para complementar o nosso projeto. A outra é essa aqui, ó. Ela também está com fundo, a gente vai retirar aqui na Tracto. E aí essa aqui é um pouquinho mais para baixo, né, pra gente mostrar a foto que tá lá atrás. Vou dar uma aumentadinha aqui. E essa aqui a gente não coloca efeito. Eu coloquei só nas duas primeiras, a de trás e essa da esquerda. Essa aqui eu não coloquei, na direita eu não coloquei. E aqui a gente vai colocar para trás, para ela ficar atrás do carro. E essa lá no fundo. Agora a gente vai trazer os símbolos do Spotify. Vou pegar os símbolos do Spotify. É só isso aqui, ó. A gente fez 3, né? Mas a gente utilizou só um símbolo. Vou colocar lá em cima, nas laterais. Diminuir um pouco aqui a área de seleção dele. Vou girar um pouco essa. Deixar menor. Vou colocar lá em cima. E vou enviar para trás. E aqui eu vou deixar ela na transparência um pouco mais suave. Vou deixar uns 50. E já que ele está aqui, eu não vou puxar de novo, eu vou só duplicar, aumento a transparência, coloco 100 de volta, aumento ele um pouco e já deixo ele aqui na minha esquerda. Vou duplicar novamente, girar, deixar ele um pouquinho maior e vou colocar atrás dessa foto aqui, ó, que não tem o efeito de verde. Vou ordenar lá para trás. Pronto. Agora eu vou trazer o letreiro, né, o logo do nome Lennon. O letreiro já vem em ótimo tamanho, a gente não precisa aumentar nem diminuir muito. Eu acho que dá para aproveitar bastante ele desse tamanho aqui. E a gente vai trazer aquele esqueminha que parece um player de música, né? Que é esse player aqui, ó. E o que a gente faz aqui? A gente tira o fundo, que ela tá com fundo branco, né? Vamos retirar o fundo. E aí ela ficou escura, né? E como é que a gente vai enxergar? A gente vai no filtros, no invert. Pronto. A gente só coloca aqui embaixo, diminui ela um pouquinho para ficar mais rente aqui ao nome. E aqui tá fechado já. Agora a gente vai trazer os efeitos, né? Trazer o blur, esconder um pouco o recorte das fotos e trazer o flare de luz para a gente colocar no carro. Então vou começar pelo blur. O blur é um blur amarelo, porque o blur normal da Tracto, ele é preto, só que ele não fica verde, né, fluorescente assim. Então eu fiz um blur amarelo. Vou diminuir a seleção dele aqui. Porque aí quando a gente aplica o efeito do Autone, ele fica verde. Um verde mais próximo desse que a gente estava utilizando aqui. A gente usa o efeito New Life e ele fica nessa cor aqui, nessa tonalidade, para a gente poder utilizar. É claro que a gente não vai utilizar ele inteiramente verde, né? Tipo, 100% 100% transparente, assim, né? A gente vai diminuir. Vou colocar aqui 30. Dá até para deixar um pouco mais verde. Vou duplicar. Vou colocar lá atrás, ó. Esse eu ordeno para trás para ficar lá no símbolo também. Duplico de novo. Coloco um aqui no meio, ó. Agora a gente vai sumir com esse recorte aqui do Lennon que está mais à esquerda.
gente vai em destaques. E busca o blur preto. A gente vai colocar aqui. E vai enviar para trás do carro. Agora a gente vai duplicar ele. Vai colocar aqui, ó. Bem na esquerda. Porque aqui a gente tem um recorte ainda da estrada. Então a gente precisa sumir com esse recorte e deixar tudo escuro. Então a gente vai colocar aqui e vai ordenando para trás. Só para ficar atrás da foto principal do Lennon aqui, colorida. E atrás do carro. Eu acho que dá pra gente deixar até na frente para não pegar tanta iluminação. Duplicou de novo o preto. Ou seja, a gente duplicou 3 vezes. Vou deixar esse aqui menor. Vou deixar ele na frente. Só que eu vou deixar ele com transparência de 30, mais ou menos. Para ficar na frente do carro. Uns 40 já tá ótimo. Porque o carro tá lá no fundo. Então a gente precisa trazer essa perspectiva para a nossa imagem, né? Aqui no verde também ficou um recorte. Então a gente vai trazer a mesma coisa que a gente fez ali do preto. A gente vai trazer aqui em cima. Só que a gente vai deixar no 100%. Coloca lá pro fundo. Vou fazer a mesma coisa desse lado para assumir um corte que eu tô vendo ali. E agora a gente vai trazer o flare para colocar no farol ali do nosso carro esportivo, né? Um flare de luz laranja que eu tenho aqui. É um flare de luz laranja. A gente vai posicionar ele aqui, girar um pouquinho. Só que a gente não vai deixar laranja, a gente vai em filtros. Só que a gente não vai deixar laranja, né? A gente vai em Dual Tone, coloca Snow. Ele vai ficar branquinho. Dá até uma expandida aqui, dá um efeito melhor. E agora a gente vai escrever o Ouça Agora Spotify. Eu utilizei a fonte Poppins, tá? Ela tem aqui na Tracto. Então é só você procurar Poppins. Ouça agora. Deixei em branco. E a gente diminuiu aqui. Duplica. Coloca no Spotify. Tá preto, vamos deixar ele verde. Vou trocar aqui por verde. Eu já tenho o hexadecimal que eu estou usando. Da cor verde. E aí é só aumentar um pouquinho aqui. Lembrando de deixar a parte de baixo aberta, né? E agora a gente precisa consertar aqui, ó. Colocar atrás do letreiro. Blur. Aí já ficou legal. E agora a gente vai trazer o nosso ruído, né? A gente vai adicionar ruído e eu vou explicar como que vocês fazem isso. Eu tenho uma imagem aqui que ela é um ruído de TV. Só que se você colocar ela numa transparência baixa, ela aparece só o ruído. Então fica bem legal essa textura de ruído nas imagens. E tem bastante designer utilizando. Então vou trazer ela aqui. Vou expandir. Pode expandir mesmo. Expandir a tela inteira. E aí você vai no transparência e vai deixar em 10. E esse é o pulo do gato de deixar ruído. Quer trazer aquele GIF também? A gente vai em GIF. Procura por Wave Music. Ele vai aparecer algumas aqui. Você pode escolher o que você quiser. Mas eu escolhi essa aqui, ó, essa terceira aqui que eu utilizei. E já caiu certinho em cima de onde eu queria, do ponto.
e eu só deixei um pouquinho mais para baixo. E ficou dessa forma. Esse estilo de post, de flyer, assim, de música, vocês podem utilizar com cantores que vocês quiserem, né? Pode ser um cantor de pagode, pode ser um grupo de rock, pode ser o que vocês quiserem. Vocês podem utilizar da mesma forma, utilizar a mesma diagramação e aplicar os efeitos da mesma forma que a gente fez aqui. Lembrando que na descrição desse vídeo tem um link para o Drive, onde vai estar tudo que eu utilizei aqui, as imagens do Lennon, o ruído, o carro. Então, espero que vocês tenham gostado e até breve.